día a todos. Fixemos un pouco de esforzo por madrugar hoxe, non? Porque parece que onte alguén transmitou demais. En calquera caso, grazas polo esforzo por estar aquí para comenzar as sesións de hoxe. Vamos comenzar tamén un café con papo, no que contaremos con a intervención da profesora Ana Luisa Ciusa da Universidade Federal de Viçosa, Mar Pérez Prat da Universidade de Santiago de Compostela, que nos falarán sobre o desenvolvemento rural en España, na Europa e máis en Brasil. A continuación, pois, teremos o calendario segundo o esquema de onte, tamén combinando cafés con papo con distintos seminarios temáticos, para o final do día terminar con unha sesión que vai ser un pouco diferente, igual que a de onte, na que contaremos máis coa participación dos alumnos de Ciencias Sen Fronteiras, en que farán unha análise de cales son as fortalezas, as oportunidades que identificaron na súa estadía aquí en España, por tanto, que é o que aprenderon, que é o que cal foi a aprendizaxe desta visita, desta estancia durante todo este curso na Universidade de Santiago de Compostela. Por tanto, que diferencias e que similitudes son as que encontran, que son as que tamén se tratarán neste café con papo entre as dúas profesoras. Por tanto, cando queiran comenzar, moitas grazas por participar. Bueno, bons días a todos e a todas. Ao longo destes días tivemos a Ana-Luisa e máis en ocasión de conversar bastante sobre a cuestión do desenvolvemento rural na Europa e no Brasil. E desas conversas que resultaron, polo menos para a miña parte, moi útiles, tamén nos demos conta do seguinte, de que estábamos a falar de dúas realidades moi diferentes e que ademais analizábamos desde enfoques tamén diferentes, ou desde perspectivas distintas. Entón, e que iso moitas veces dificultaba o entendemento. E por iso decidimos estruturar este café con papo en torno a facer unha primeira intervención, ambas as dúas, para intentar centrar a cuestión e a partir de aí iniciar un debate no que nos convidamos a todos e a todas a participar. Entón, o tema, vamos a facer as dúas unha pequena intervención no que vamos a intentar centrar as cuestións en torno a tres aspectos. O primeiro deles sería un pouco de que estamos a falar cando falamos de medio rural na Europa e máis no Brasil. Un segundo elemento sería cales son os principais problemas que ten o medio rural na Europa e no Brasil, e por último pasar a falar sobre como a política de desenvolvemento rural afronta a resolución destes problemas. Entón vou comenzar eu de xeito moi sintético e procurando ser o máis provocadora posible para intentar animarnos a participar, a desenvolver este esquema. Entón, como é o medio rural na Europa? Ben, se teño que poñerle o seu adxetivo, eu diría diverso. É dicir, hai realidades moi diferentes en todos os aspectos e, sobre todo, hai unha que quero destacar aquí no nivel de desenvolvemento. É dicir, o nivel de desenvolvemento económico moi diferente nas distintas áreas do rural europeo, o cual é bastante estrano nun territorio que leva décadas desenvolvendo o que nós chamamos unha política de cohesión territorial financiada pola Unión Europea e que busca que as distintas áreas que componen Europa, nomeadamente o rural europeo, teñen un nivel de vayan aproximándose nos niveis de desenvolvemento. Ben, este objetivo, a pesar de décadas de políticas, non se ten conseguido. Por que? Vou vos dar a miña opinión, expresada así dunha maneira bastante provocadora. Pois porque unha cousa é o discurso e outra cousa é os medios financeiros destinados a conseguir este objetivo, que foron, na miña opinión, claramente insuficientes. Vou a dar agora 4 rasgos do que sería a agricultura na Europa. Primeiro rasgo, estamos falando dunha agricultura moderna. Cando falamos de explotacións agrarias na Europa, falamos de explotacións modernas, especializadas e orientadas ao mercado, maioritariamente. Segundo elemento, a pesar deso, estamos falando, e isto é moi importante, polas conversas que tivemos as dúas, de agricultura familiar, pequena e mediana explotación de base familiar.
Para que os brasileiros e brasileiras vos fagades unha idea, só o 8% da mão de obra agraria na Europa non é de base familiar. De acordo? Existen diferencias importantes en función das rexións, pero en termos medios esa é a realidade da que estamos a falar. Outro elemento, a renta agraria, a renta dos traballadores agrarios na Europa continúa, era así nos seus inicios e continúa sendo inferior á renta do traballador medio da economía. Eso é certo na Galiza e en calquer lander alemán. É dicir, continúa sendo unha realidade que está presente en toda Europa. E por último, e unha cuestión da que tamén temos falado bastante as dúas, é que o medio rural na Europa xa non é agrario. Esa realidade, esa igualdade de medio rural como un contenedor da actividade agraria pasou a historia na Europa en moito tempo. Incluso nun territorio como galego, no que a actividade agraria continúa a ter unha maior relevancia que na media europea, se definimos como rural máis ou menos o 75% do territorio, un espazo no que reside o 30% da poboación, tan só o 15% deses pobladores, deses moradores, traballan e obteñen as súas rentas maioritariamente da agricultura. É dicir, é unha realidade que está bastante diversificada no plano económico. Segundo elemento, problemas do medio rural europeo. Aquí me vou a centrar máis ben no caso galego e vou a ser moi pouco original. Na miña opinión, o principal problema é de base demográfica. O rural na Europa deixou de ser atractivo para os poboadores. E ese é un problema que temos que resolver. Por que? Bueno, pois dúas explicacións a este fenómeno moi sinxelas. Unha é moi obvia, o proceso de axuste agrario, que é un proceso inevitable que se deu en todos os países desenvolvidos e que se traduce nunha perda de empregos na agricultura. Cal é o problema? Que nas áreas rurais, e en Galiza se acontece, o sector secundario e terciario padece unha hipertrofia, non ten capacidade ou non tivo capacidade de xenerar emprego nos outros sectores da economía que sustituíron esos empregos que se perdían na agricultura. Entón, iso provoca unha saída de poboación destas áreas. Eso sería o primeiro elemento que explica esta perda de poboación. Cal é o segundo? A brecha nas infraestructuras, que continúa sendo unha realidade na maior parte das áreas rurais na Europa. A mí me gustou unha cousa que comentaba o profesor Ambrose na súa intervención, que un habitante do medio rural ten máis ou menos as mesmas necesidades que un habitante nun contexto urbano. E é certo que, aínda na Europa, o medio rural non ofrece ou non na cantidade suficiente esa calidade de vida que consideramos que é necesaria na sociedade actual. E, ollo, non estamos a mellorar. A crise está incrementando dun xeito moi importante ese enorme diferencial nas dotacións. E por último, Renato, a política de desenvolvemento rural como en Europa, pois o primeiro que teño que decir é que estivo, e en parte ainda está, resposta a aquilo que lle dicta a política de precios e mercados. É dicir, está moi vinculada á política de precios e mercados agrarios. De feito, non ten un corpo diferenciado, separado do que sería o primeiro pilar, a precios e mercados, hasta o ano 2000. Temos que ir hasta esa data para atopar unha política de desenvolvemento rural ben diferenciada, con fondo financiero que lle é propio. En termos de fondos, é claramente minoritaria frente á política de precios e mercados. Hoxe en día, o digo para os brasileiros, a política de precios e mercados é fundamentalmente unha política de axuda á renta agraria. De acordo? Esta é a que leva a maior parte dos fondos. A política de desenvolvemento rural ven a supoñer un 25% do total da política agraria. E é unha política que poderíamos definir como de desenvolvemento rural integrado. Podemos poñer máis apelidos, do xenero local, sustentável, pero o relevante aquí, nesta exposición tan sintética, é que é integrada, non é unha política sectorial. Non estamos a falar de política de modernización agraria. Para que se faga unha idea do conxunto a política de desenvolvemento rural no período actual se divide en 4 eixos de actuación. Pois desos 4 eixos, tan só un ten como objetivo a modernización agraria. E ni siquiera é o eixo priorizado. É
pola Unión Europea. De acordo? Se exixe que os países destinen á modernización das explotacións agrarias como mínimo só un 10% dos fondos. De acordo? O eixo priorizado e o eixo ambiental. E iso é así no período actual e no novo marco de apoio que vamos a principiar no ano que ven, ese continúa sendo o objetivo priorizado dentro da política de desenvolvemento rural. Ben, eu non sei se foi moi clara ou non, pero o deixaría aí e cedo a palabra a miña colega. Bom, é um prazer vir tomar esse café aqui com você e com os colegas. Também vou tentar ser bastante mais até provocadora ao expor a realidade que nós temos no Brasil em termos do mundo rural brasileiro. Nós vivemos no Brasil uma situação bastante paradoxal, porque nós temos uma agricultura que é uma agricultura que está para se tornar o Brasil hoje o maior exportador de alimentos do mundo. É um salto dos anos 90 para cá admirável. E ao mesmo tempo a gente tem agricultores pobres ficando à margem do processo de inserção no mercado de uma forma crescente. Então essa realidade que na Europa você colocou que é uma realidade bastante diversificada, culturalmente nós somos um país extremamente diversificado em termos de produção agrícola bastante diversificado, mas hoje a gente está tendo uma realidade de uma agricultura argentina. A agricultura argentina é uma agricultura dualizada, em que o cenário agrícola da Argentina hoje é um cenário de grandes produtores fortes, inseridos no mercado, e uma pequena produção que vai se marginalizando. E o Brasil está de frente para essa realidade, para poder tomar a via argentina e continuar sendo altamente produtivo e eficiente, porque é inegável, a gente olha para a realidade do agrícola brasileira, é fantástico o que o Brasil conseguiu fazer. Na década de 70, com a fundação da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, os investimentos em extensão rural, o crédito, isso resultou numa agricultura muito eficiente. Em 30 anos, o que o Brasil conseguiu fazer em termos de produção agrária de realmente nós termos orgulho. Só que isso veio com mazelas, sem dúvida. Toda a eficiência produtiva, a forma como a gente conseguiu diminuir a carestia dos alimentos, que é um elemento fundamental para o desenvolvimento da indústria, isso não veio só com as benesses. Isso trouxe também uma desigualdade social muito grande. O crédito no Brasil, de 10 anos para cá, talvez de 95 já para cá, com o Fernando Henrique e acentuadamente com o governo do Lula e da Dilma, o crédito passou a ser acessível aos pequenos e médios produtores, mas não era uma realidade. Mas independente disso, de não termos tido o crédito sempre acessível aos pequenos e médios produtores, o Brasil conseguiu uma façanha invejável, que foi construir uma potência agrícola que é importante. Agora, qual que é o grande desafio que a gente tem no Brasil e que aí sim é onde nós precisamos, a sociedade brasileira precisa fazer as suas escolhas. Por que nós não temos hoje verdadeiramente uma política de desenvolvimento rural?
Nós não temos. Com todas, o que eu quero dizer com isso? Porque pode parecer, ontem, por exemplo, saiu o investimento em agricultura familiar no Brasil, 21 bilhões de dólares para a agricultura. E como que eu afirmo que o Brasil não tem uma política de desenvolvimento rural? Porque nós temos pobres no Brasil, talvez um estranhamento para vocês, né? Na Europa foi sempre uma meta de diminuir a desigualdade entre os rurais e os urbanos, criar uma classe média urbana no campo, né? Uma classe média que tivesse um padrão de vida semelhante com a classe média urbana. A realidade hoje do Brasil é que 70% dos produtores rurais brasileiros, eles ganham em torno de 2 salários mínimos. 3 milhões de produtores ganham em torno de 200 euros, para ser mais concreta. 2 salários mínimos no Brasil dá mais ou menos perto de 400 euros aqui. Então é uma realidade de pobreza. E esse fosso, essa agricultura dual que separa os agricultores mais ricos dos mais pobres, ela não tem sido conseguida, não se consegue vencer isso. Nos últimos 10 anos, com todos os esforços, isso não tem sido vencido. E aí eu me pergunto por quê? Por que não temos conseguido fazer com que essa grande massa de produtores, mais de 3 milhões de produtores rurais que vivem perto de uma pobreza tão grande, não melhorem com tantos investimentos? E aí, para a gente também poder discutir um pouco o nosso café com o público, eu vou colocar a minha hipótese. O grande desafio que eu vejo no Brasil é a gente vencer um medo ou a desconfiança em relação ao rico, ao empresário. A gente não consegue trabalhar de uma forma a associar os mais pobres aos mais dinâmicos. Os empresários no Brasil ainda têm uma imagem muito ruim. E para vencer a pobreza, você precisa criar dinamismo econômico. Você precisa colocar... a gente não pode continuar perdendo agricultores, por exemplo, na cadeia de produção de suínos em Santa Catarina, que é uma das mais fortes. Em 86, nós tínhamos um número de produtores que se reduziu hoje a 36%. Do que tínhamos, numa cadeia altamente produtiva. E eu penso que os esforços do governo deveriam estar em articular mais a possibilidade dos agricultores, dos pequenos produtores rurais, se tornarem competitivos, serem mais tecnologizados. Nós não podemos ter aversão à tecnologia, isso é uma coisa que o Brasil ainda vive. A Revolução Verde é uma coisa mal vista no Brasil. E lógico que a Revolução Verde ela trouxe muitos dramas ambientais, muitas questões que precisam ser vistas. Mas a Revolução Verde foi responsável por a gente conseguir assegurar a segurança alimentar, por não ter um cenário de fome. E a tecnologia é fundamental para se combater a pobreza. Para termos agricultores que possam ser mais autônomos e não dependerem tanto do Estado. Então, quando a gente olha a estrutura do governo brasileiro, por exemplo, nós temos 2 ministérios para trabalhar com a agricultura. Um Ministério do Desenvolvimento Agrário, para trabalhar com os pobres, e o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é para trabalhar com os ricos. As políticas públicas
que a gente tem voltadas para o mundo rural brasileiro, elas têm que vencer essa barreira. A gente não pode ter, por exemplo, em termos de política territorial, pensar o território, pensar o desenvolvimento rural, sem os empresários. Não podem ser só agricultores e só agricultores agroecológicos a estarem dentro dessas políticas. Os empresários, o setor de serviço tem que estar, a gente precisa articular isso melhor. Então, eu acho que a realidade do Brasil hoje, ela passa por vencer o medo de estar numa sociedade de mercado de uma forma mais articulada. Não sei se eu me fiz claro. Sim, eu acho que o problema, não sei, desses meses aqui na Europa, e eu acho que o problema não seria o medo de si, seria a descoordenação das políticas. Né? Quanto à hipótese da Ana Luísa, eu acho que a questão fundamental não é o medo entre pobres e ricos. Né? A gente tem uma formação social que, claro, deixou marcas profundas, né, das nossas diferenças, mas o nosso problema é a descoordenação entre as políticas, e políticas principalmente que tentam exorcizar o mercado. Então, inserir até o conceito de agricultura familiar é uma importação. Então, a gente importa os conceitos europeus e inova por tradição, e não porque a gente inovou de verdade. Então, a gente vai somando políticas públicas que não se coordenam entre si, e ainda mais com alguns viés ideológicos de que o mercado é algo que tem que ser exorcizado. E aqui as discussões, todas as discussões, inclusive as discussões que eu vi envolvendo a agroecologia, envolvendo sustentabilidade, todas elas veem o mercado como um fenômeno autêntico, que todos têm que se inserir. Ainda que tenha algum viés ideológico, todas elas reconhecem essa necessidade. E a gente nas nossas discussões no Brasil, ainda voltam para essa questão da dicotomia, né, de não ser inteiro. E eu acho que quando você não é inteiro, né, tanto no plano pessoal quanto no plano, né, de políticas públicas, a gente não consegue avançar em nenhum âmbito. Então, eu vejo que o problema fundamental não é o medo, né, dessa formação social que a gente tem, e sim a descoordenação das políticas. Mas eu acho que também a descoordenação é uma coisa que a Mar estava colocando como que é o grande problema que se tem aqui também, né? Por exemplo, nos assentamentos, às vezes nos assentamentos rurais no Brasil, é clara essa descoordenação. A terra, ela é conquistada, mas só tempos depois é que vem recurso para casa, para infraestrutura, e aí fica muito difícil das pessoas conseguirem se manter na terra sem infraestrutura. Há uma descoordenação, sim, mas eu vejo muito claramente uma dificuldade de articulação nas políticas públicas brasileiras em termos dos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário. Se você não tiver todos os atores que dinamizam uma economia funcionando juntos, estando sentados numa mesma mesa, você não vai gerar desenvolvimento, você não vai aquecer a economia. E nós temos uma enorme dificuldade disso. A gente tem um passado de escravidão e uma imagem do latifundiário tão forte, né, que a sombra desse patrão, eu acho que ela ainda está muito presente nas políticas públicas e na intelectualidade brasileira. E se a gente for olhar hoje o mundo rural brasileiro, o grande ator do dinamismo agrícola, se a gente for olhar, por exemplo, no Centro-Oeste, são os filhos dos agricultores do Sul, de pequenos agricultores que aproveitaram oportunidades econômicas, se transformaram em empresários. A gente não pode viver com uma imagem congelada na nossa cabeça de que esse empresário rural, ele é aquele senhor de terras que oprimia. A gente vive num mundo de um mercado extremamente competitivo,
Mas se nas políticas públicas brasileiras a gente não conseguir articular melhor os empresários com os agricultores familiares, com as cadeias produtivas, nós não vamos gerar desenvolvimento, a gente vai continuar gastando dinheiro de uma forma errada. A gente tem que conseguir vencer essa desarticulação. A gente não pode ter dois ministérios que vê a questão do MDA, a pobreza, o combate da pobreza só a partir do Estado. O mercado tem que ser dinâmico e tem que ajudar os agricultores a conquistar a sua própria autonomia. A gente não pode ter, por exemplo, nós temos no Brasil hoje uma coisa muito interessante, o PAA, que é a compra de alimentos que o governo faz dos agricultores, para escolas, para entidades de caridade. Isso é um passo importante, mas os agricultores têm que conquistar uma autonomia a partir de uma organização que venha do Estado, de um estímulo que venha do Estado. A inserção no mercado tem que ser alcançada. E eu acho que esse é um desafio que nós temos, conseguir gerar uma dinâmica que prescinda da atuação do Estado. Unha pergunta para estar segura de que eu entendo ben o que o concepto de desenvolvemento rural que aplicades no Brasil. Vos cando falades de empresario, vos referides ao empresario agrario. O que para vocês aqui eu acho que é a maior parte, né? Porque vocês têm uma agricultura que é inserida no mercado. Sim. Né? E no Brasil, a realidade é que nós também temos. Nós não temos uma realidade fora do mercado. Grande parte dos agricultores estão inseridos no mercado. Claro, mas vocês cando falan de política de desenvolvemento rural, polo que eu percebo sen saber nada da realidade concreta, o que falan é de política agraria, de modernización agraria. Sim. O sea, non, están a falar dunha política sectorial virada para a agricultura. Sim. Mas também precisamos enxergar o que você colocou. O campo hoje no Brasil é cada vez mais diversificado. Nós não temos só agricultura, né? E isso é outra coisa. A gente tem que enxergar o rural como não sendo apenas agrícola e ter políticas que se voltem para isso também. Políticas de habitação rural não podem ser só para agricultores se no campo não se tem só agricultores. Se combate a pobreza enxergando a diversificação. Outro tipo de trabalhador de turismo rural vive no campo, ele também precisa ter acesso a uma política pública de habitação, mesmo não trabalhando com agricultura. Porque isso gera uma sociedade rural mais igualitária. Fazer um comentário aqui. Eu acho que a Marta começou a falar da realidade da agricultura europeia, e ela usou o adjetivo uma agricultura diversificada, um setor diversificado, o meio rural europeu. O meio rural. O meio rural europeu é um setor diversificado. Eu diria que esse adjetivo também serve para o meio rural brasileiro. Outra questão que você apontou é que a agricultura europeia, os agricultores europeus realizam uma atividade agrícola destinada ao mercado. Ainda que sejam agricultores familiares, onde a família seja a referência do trabalho, da gestão dos empreendimentos, essa é uma atividade direcionada para o mercado. Aí é que eu acho que tem uma pequena diferença em relação ao caso brasileiro. No caso brasileiro, a agricultura direcionada ao mercado é uma agricultura patronal. Ou seja, o setor patronal é que tem essa maior inserção no mercado. Nós temos agricultores que são chamados agricultores pobres. Por que são pobres? Porque não conseguem ter acesso ao mercado
seja pela incapacidade tecnológica, seja pela incapacidade de produzirem pouco. Porque produzem pouco, tem que consumir mais, porque produzem tem pouco para vender. Então, eu acho que uma diferença fundamental em relação à agricultura europeia e à agricultura brasileira é que a agricultura europeia, que é dinâmica, que mantém uma alta produtividade, que é moderna, como você disse, é uma agricultura de base familiar. Você disse 8% apenas da mão de obra é contratada. No caso brasileiro, essa agricultura desenvolvida, essa agricultura com forte vínculo ao mercado, ainda é uma agricultura patronal, né? É o empresário, é o setor patronal que cada vez vem prescindindo de mão de obra, porque vem, à medida que ele se moderniza, ele se tecnifica, ele diminui a incorporação de força de trabalho, mas eu acho que o elemento diferencial aí seria isso. A agricultura europeia tem um componente familiar muito forte, familiar não no sentido, porque no Brasil nós temos, é até bom para os estudantes brasileiros que estejam aqui, nós temos uma diferença. O termo familiar no Brasil, ele é condicionado por uma política pública. O termo familiar, agricultor familiar no Brasil, ele é condicionado por aqueles agricultores pobres que podem ter acesso a um tipo de benefício do governo. Eles não são familiares porque é a família que está na gestão do empreendimento. Eles são familiares porque eles cabem dentro da baia da política pública. Então, mas, Ambrósio, eu só queria colocar uma pequena discordância. Se a gente olha, por exemplo, a agricultura do sul do Brasil, que é altamente inserida no mercado, e não é um mercado só local, né? Porque inserido no mercado local, grande parte dos agricultores A gente não tem uma agricultura autossustentável, fechada mais. Mas se a gente olha todas as cadeias produtivas de suinocultura, de aves, de produção de suco de laranja, é agricultura familiar no sul, não é agricultura patronal, né? E eu acho que esse é o grande mito que a gente tem. A grande parte dos agricultores de soja do centro-oeste que migraram do sul são agricultores familiares. A gente enxerga no Brasil essa dicotomia entre o patronal e o agricultor familiar, eu acho que de uma forma ainda muito ideologizada. Porque a gente tem essa lei que define quem que é o agricultor familiar. E essa lei, que é uma lei da política e uma lei útil, porque para destinar recursos é importante você definir qual que é o público. Mas não é a lei não é a forma como a realidade está instituída. Então, para a política pública, quem que é o agricultor familiar? Ele tem até 4 módulos fiscais, que isso varia no Brasil. A gente pode ter agricultores com 100 hectares, o módulo fiscal está entre 16 e 20 hectares, né? E no centro-oeste é um pouco mais. Então pode ter até mais de 100 hectares se for no centro-oeste, não pode ter mais do que 2 trabalhadores contratados. Então esse é o agricultor familiar no Brasil, pela lei. Agora, grande parte da agricultura brasileira é uma agricultura que usa mão de obra familiar. Só que se essa agricultura é tecnificada, ela já ganha um rótulo de agricultura patronal. Eu acho que é isso que a gente precisa desconstruir, né? A inserção no mercado, ser competitivo, ter tecnologia, mas sabendo que questões ambientais não podem ficar de lado. A tecnologia ela vive com esse desafio, mas a gente não pode continuar tendo medo da tecnologia, tendo medo de falar de empresário agrícola no Brasil. Parece que você está fadado ao fogo do inferno. A gente não pode viver numa sociedade que a gente não enxerga que é uma sociedade capitalista. Desculpa. Mas a grande questão é o seguinte: a agricultura no Brasil, que faz o Brasil ser o maior produtor de alimentos, entre aspas, do mundo, não é a agricultura como a europeia, feita pela família, é a agricultura patronal.
seja, pode ser o sujeito que está na família, a família está na gestão, mas quem está no dia a dia do trabalho rural é mão de obra contratada. Ou seja, nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, mas quem está controlando o processo de produção de carne é a agricultura patronal. Não é o agricultor familiar, que é a produção de leite da Galícia. Não, sim, A agricultura patronal é a agricultura que faz essa... se a gente for de fato olhar a riqueza produzida em termos de alimentos no Brasil, isso é verdade. E é uma mentira dizer que 70% da agricultura, dos alimentos produzidos no Brasil é agricultura familiar. O último censo mostrou que não é. E é esse o drama que a gente tem que combater. Mas como sair dessa pobreza e fazer com que esses agricultores produzam realmente mais alimentos? A gente não pode achar que não estar tecnologizado, não ser competitivo, não trabalhar em cooperativas agrícolas, isso pode ser feito de outra forma, não pode. Tem que ter tecnologia, tem que ter associativismo, porque senão a gente não consegue. A mí me gustaría un poquillo, si no me vas a andar con la tripa, si no te igual. Vamos a ver, a mí me fai moita gracia esta discusión que tedes vos en torno ao concepto de definir agricultor familiar. Nós non temos esta discusión aquí para nada. En todo caso, nós estamos noutra discusión que sabe moi ben o Kiko, que definimos, o sea, que é o que é un agricultor? Que é o que se dá dereito ao cobro, por exemplo, das axudas directas? Que iso, que hace un tema que non vou a sacar aquí, porque senón os brasileiros que hai aquí ficaríades, eu creo que absolutamente abrallados das cousas que, verdad, Natalia, das cousas que se poderían sacar aquí. É outra, bueno, se queredes despois entramos, pero hai unha cuestión que me parece importante resaltar. Que dice que nós chegamos a ter a agricultura que temos non de xeito casual. É dicir, houve un momento na Europa na que se tomou unha elección. É dicir, sabíamos dunha guerra importante, entón decidimos que tipo de agricultura queríamos. Queríamos unha agricultura máis no modelo inglés, con grandes explotacións ou incluso queríamos, non tiñamos medo a depender da importación de alimentos e demais, ou queríamos o modelo, o que se coñece como modelo francés, que é un modelo no que os agricultores foran un número importante, que foran os agricultores europeos os que abasteceran os nosos mercados. E entón elegimos eso, e o pagamos. É dicir, eso saliu aquí onte, non me acordo quen foi o que o dixo, me parece que Orlando. En realidade, cando se fala da Unión Europea, non sei como decides, os alicerces, pode ser, os alicerces da Europa, da Unión Europea, é a política agraria. Foi a primeira política común, non foi nin a monetaria, nin a industrial, nin a política de emprego. Foi a primeira política común que tivemos os países da Europa e, ademais, e continúa a ser hoxe, a principal perceptora de fondos. É dicir, incluso hoxe en día, a pesar dos tremendos recortes que levamos tendo en política agraria desde os anos 80, no último marco financiero de apoio que nos facemos unha planificación de 6 anos, do que vai a ser o orzamento da Unión Europea, pois continúa a absorber o 39% dos fondos do orzamento total da Unión Europea. Entón aquí houve unha aposta moi clara cara a ese tipo de agricultura. Digamos que foi unha lección que tivo e ten os seus problemas, porque tamén existe, eu falaba antes da desigualdade de renta que existe entre os traballadores agrarios e o resto da economía, mas a desigualdade na renta dos agricultores dos distintos lugares de Europa é enorme. Pois porque as diferencias en canto a tamaño, volumen de produción e demais, e iso acaba sendo traducido aos subsidios que perciben os agricultores é moi grande. É dicir, que é unha política que ten graves problemas e, de feito, está moi en cuestión. E moi en cuestión por o que comentaba antes, de que é o que entendemos por un agricultor. Pero é que é importante que nos quedemos con esa idea, que non foi un proceso natural, foi unha elección que se tomou nun momento dado. Temos tempo, ou non? Sí, sí. Temos tempo. Sí, sí. Medo me dá este home. Sí, porque me dicaste.
Iba por facer un comentario xeral, pero agora xa vou por ti. No, quédame con dúas cousas que dixeches ao principio do rural, a parte do rural universo, e despois que o rural europeo xa non é agrario, non? Entón eu discrepo. Xeralizo. Eu vou discrepar, vale? Efectivamente, os parámetros que utilizamos habitualmente, que utilizades habitualmente os economistas, din que o medio rural non é agrario por utilizades os indicadores, porque o PIB, quer dicir, xa a renta, a fonte de renta non é tan agraria e porque o emprego no rural non é tan agrario, non? Entón, bueno, digo, sí, se utilizamos as vosas unidades de medida para caracterizar o mundo, é certo. Unidades de medida que non son unidades de medida económicas, que son unidades de medida monetarias, e por riba, un sistema contable algo amañado, non? É dicir, eu creo que non se teñen en conta todos os fluxos de materia e enerxía que deberían terse en conta para, efectivamente, calcular o tema de renta. Se non veríamos que o mellor o balance real de renta no mundo rural e incluso nos territorios é moito máis agrario do que semella se utilizamos solo euros ou dólares ou pesos contables, non? Entón creo que aí hai que matizar. E segundo, porque eu creo que o rural hai que caracterizarlo bastante, non só por estas variables económicas, ainda que non fosen monetarias, senón tamén por unha cuestión de espazo. E a utilización do espazo do territorio, da nosa base física na Europa é fundamentalmente agraria. É dicir, máis do 50% do territorio europeo ten unha utilización de tipo agrario. E se considerásemos tamén a foresta gestionada, estaríamos falando probablemente dos territorios máis agrarios do mundo, con diferencia. Entón, eu creo que o rural europeo é fundamentalmente agrario. Por outro lado, a Mar comentou que un dos problemas, que ademais é o que recoñecemos sempre, o principal problema do rural europeo, con diferencias, porque efectivamente é moi diverso, é un problema demográfico. Eu tamén discrepo. Eu creo que non é un problema demográfico, eu creo que é un problema de subordinación, que se relaciona co anterior. Subordinación do rural a moitos niveis. En primeiro lugar, hai unha subordinación do rural rural-urbano. O rural, que tradicionalmente tratamos de desenvolver conectando co urbano, esa conexión é unha mentira de que sexa para desenvolver o rural. Esa conexión eu entendo que é para drenar todavía mellor os seus recursos e permitir utilizalo como destinatario dos refugarios generados polas cidades. É dicir, a cidade é un buraco negro que absorbe materia e enerxía, pero a costa do seu entorno. Entón, eu creo que ese é o primeiro problema de subordinación. Un segundo problema de subordinación relacionase co que comentaba antes de que a actividade en o rural é fundamentalmente agraria, ainda que parece que non. E hai unha regla que na lei da Coña lle chaman a regla do notario, que igual coñecedes. A regla do notario que significa? Que no noso sistema económico aquelas actividades que se sitúan ao final da cadea de transformación e distribución son as que capturan o valor engadido, e aquelas actividades productivas ou extractivas son as que non teñen as que non capturan o valor, non? Entonces, hai unha subordinación relacionada con esta regla do notario. E terceira, eu creo que tamén é moi importante e casi máis perigosa de cara ao futuro, é a subordinación cultural. E é como o rural, os medios rurais están perdendo a súa identidade e a súa esencia e está sendo sustituída esa esencia e cultura por esencia e cultura producida nos centros urbanos. Entón, eu creo que os problemas, o cerne da cuestión está aí e non é tanto unha cuestión demográfica, eu creo que é unha cuestión de subordinación. Vamos a ver, mira que me fastidie, pero tiene que dar razón. Não, você dá razão e eu vou discordar depois. Vamos a ver, no fondo, ainda que pareza, eu me expresei o que procuraba coa introducción que fixe, por un lado, ser provocadora, e por outro lado,
tratar de dar unha serie de pautas que nos permitiran diferenciar un pouco Europa do que era o Brasil. Por eso falaba de un rural que xa non era agrario no sentido de que non solamente contiña actividade agraria, pero que, diría o Kiko, é claramente certo. Había moitas cousas aí que comentar. Desde logo, o rural, o agrario, na Europa continúa a ser moi importante e, desde logo, desde unha perspectiva cultural e de paisaxe é importantísimo. Tamén concordo e, desde logo, falar en termos medios. Cando baixamos ao nivel comarcal ou ao nivel local, nos seguimos atopando con territorios nos que a agricultura continúa a ser unha fonte moi relevante tanto de emprego como de renta. Ben, despois hai unha cousa moi interesante que dixeches e coa que concordo moito e que ademais está presente en todo o diseño da política de desenvolvemento rural na Europa. É unha política para as áreas rurais, pero diseñada desde unha perspectiva completamente urbana. É dicir, se diseñan políticas para pôr o campo ao servicio das urbes, e iso se ve moi claro no diseño das agroambientais, no diseño das medidas que teñen que ver coa cuestión da conservación medioambiental. E ademais son unhas medidas bastante tramposas, no sentido, é un discurso que eu creo que é bastante hipócrita, no sentido de que na Europa nos enchemos a boca de falar de multifuncionalidade, de pagos ambientais e demais, e pasa un pouquiño o que comentaba coa política de cohesión, que por un lado vai o discurso e por outro lado van os recursos. É dicir, queremos remunerar aos agricultores polas funcións ambientais que realizan. E porque o contexto urbano contempla as áreas rurais como un espazo de lazer, como un espazo de ocio e de conservación ambiental. Mas, sin embargo, todos aqueles mecanismos que poñemos ao servicio desta finalidade, é dicir, de compensar os agricultores por esos servicios que realizan o conxunto de actividade, están moi lonxe de achegarse a ofrecer unha compensación real. E podemos poñer moitísimos exemplos desde as axudas que hai para agricultores que están en zonas desfavorecidas ou de montaña, ou incluso as propias políticas agroambientais, que en moitos casos, en lugar de ser unha política destinada a remunerar esos usos ambientais, en realidade o que esconden é unha simple cuestión de unha axuda á renta máis dos agricultores. Aproveito para pedirlle se poden moi brevemente. Habería alguma cousa máis que comentar, pero non me frente todas as oportunidades. Só queria colocar uma questão, Kiko, em termos de... Na sua fala me passa um pouco uma separação entre o rural e o urbano. E eu fico me perguntando, por exemplo, nas entrevistas com os agricultores que eu faço, nos inquéritos que eu aplico, muitas vezes eu já vi falas dos agricultores dizendo: a cidade minha, eu sou parte da cidade. Sem dúvida, a gente vive um avanço de uma cultura urbana ou de uma cultura globalizada que subordina, sim, mas essa marcha de globalização, de uma cultura mais urbanizada, ela é parte de uma época e atinge a todos, independente do espaço. Então, é só essa questão que na sua fala me chamou a atenção. Não temos mais tempo. Muito obrigado e graças pola brevidade tamén final para concluir.